Já está gravando. Então, texto jornalístico, o artigo de opinião também é um tipo de texto jornalístico e é um texto opinativo, é um texto onde a gente pode colocar a nossa opinião, tá? Sobre um determinado assunto, enfim. Às vezes tem a parte lá do jornal que é destinado mesmo para isso. O artigo de opinião é um texto antes colocado na produção textual somente para reconhecer o que é as suas características, as suas funções, aonde encontrar, porque o Enem trabalha muito isso, né? De característica de tipo de texto e colocar no seu nas questões, tá? Mas o que ele cobre é a dissertação. O artigo de opinião ele permite que a gente possa escrever tanto em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Não tem uma regra. Na UFSC já é diferente. A UFSC já pediu esse tipo de texto para produção, tá? Então, porque a UFSC, além de pedir uma dissertação, ele traz temas com outros gêneros textuais, né? Como uma narrativa, um artigo de opinião, uma reportagem, depende, né? Você inventar, enfim, um resumo já pediram uma carta. Então, às vezes, a gente sabe, vamos supor, o artigo de opinião, ele pode ser um texto com uma dissertação, que ele é opinativo, mas ele permite algumas linguagens que a dissertação não. O exemplo é escrever em primeira pessoa. Ele permite que possa ser escrito em primeira pessoa. Já na dissertação, não. A regra da dissertação e a característica da estrutura desse texto é escrever em terceira pessoa e ponto. Ele vai ser avaliado dessa forma. Então, quando você tem uma habilidade em escrever, às vezes, o assunto e o tema te favorece a escrever esse tema, né? Às vezes, você consegue colocar, porque ele tem uma conversa, né, com o leitor, ele permite isso. Então, se você tem esse dom, você pode, é mais flexível, né, do que a dissertação, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir agora um PowerPoint para vocês, tá? Só colocar aqui. Quando compartilhar, vocês me avisem, tá? Que está compartilhando, por favor. Compartilhou? Sim. Tá, Sim. perfeito. Sim. Então, vamos lá. O artigo de opinião. Um artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo onde o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista, e por isso recebe esse nome. Às vezes a gente está lá, viu uma notícia, viu alguma coisa que eu queira falar, né, escrever sobre, eu vou lá e coloco a minha opinião sobre aquilo. Possui as características de um texto jornalístico e tem como principal objetivo informar e persuadir. O que é persuasão? É convencer quem está lendo da sua ideia. Então, tem recursos que a gente utiliza, claro, que aqui vocês não, né? O fundamental, a gente trabalha os elementos principais desse texto, mas quando chega lá no ensino médio, a gente trabalha os pormenores, tá? A gente trabalha essa questão a gente trabalha essa questão mesmo dos conectivos, né? Dessa amarração toda, como nós trabalhamos com uma dissertação, tá? Assim argumenta o leitor sobre um assunto. Assim, a argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos artigos de opinião. Por quê que a nossa argumentação? Porque é ali, tá? Que na argumentação é que nós colocamos toda a nossa estratégia, vamos dizer assim, para convencer o meu leitor do meu assunto, porque lá na introdução eu vou colocar a minha ideia principal, tá? Enquanto lá
na argumentação eu vou convencer ele daquela minha ideia. E que surgem, sobretudo, nos textos disseminados pelos meios de comunicação, seja na televisão, rádio, jornais ou revistas. Percebam, olha só, eles vão estar nos meios de comunicação, tá? Então, por isso é considerado um texto jornalístico. Por esse motivo, esse tipo de texto geralmente aborda temas da atualidade. Por ele ser um texto jornalístico, a gente sabe que o jornal ele requer tem que ser, acontece hoje, é o hoje, né? E por isso o artigo de opinião tu tem que estar muito bem informado, vamos dizer assim, para poder escrever sobre aquele assunto, tá? Sendo muito pedido nos vestibulares e concursos públicos, justamente por isso, por ele ser atual, tá? As principais características desse tipo de texto são o uso da argumentação e persuasão. Então, eu tenho que saber convencer nos meus argumentos o meu leitor. Textos escritos, olhem só como ele permite essa flexibilidade em primeira e terceira pessoa, tá? Geralmente são assinados pelo autor. No vestibular ele não pede para ser assinado, tá? Porque lógico que aí depende lá do que eles orientam vocês, né? Porque lá como é que eu posso dizer, no enunciado, né? No enunciado eles dizem como eles querem que vocês coloquem a estrutura desse texto, mas o básico geralmente eles não pedem não, tá? Essa assinatura. Quando eu vou publicar, né, num jornal, numa revista, aí sim, né, a gente vai colocar a assinatura. Mas não, no vestibular não é obrigatório. Depende de como ele pede no enunciado. São produções vinculadas nos meios de comunicação, como nós vimos ali, tá? Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Gente, o que quer dizer subjetivo? Quando eu digo simples, eu não quero dizer que eu vou usar coloquialidade, não. Eu tenho que ter clareza dentro daquilo que eu estou escrevendo, porque se ele é um texto jornalístico, lembra que eu falei para vocês? Em tudo que é texto jornalístico, ele vai ser publicado e várias pessoas vão ter acesso, concordam comigo? Então vai ter aquela pessoa de menos escolaridade e aquela pessoa com mais escolaridade. Só que eu não quero palavras difíceis, eu quero que todos entendam o que eu estou escrevendo, né? Por isso a linguagem simples. E quando eu uso a norma culta da língua portuguesa, eu posso usar uma linguagem simples. Não interfere na norma culta. Tem que estar dentro do padrão da língua portuguesa, mas com linguagem simples, tá? Objetiva por quê? Quando eu trabalho em terceira pessoa, tá? E aí ele vai ser objetivo. Subjetiva por quê? Porque pode ser escrito em primeira pessoa. A primeira pessoa, ela traz essa subjetividade para o texto. Por isso é que numa dissertação, o certo é não usar a primeira pessoa, porque vai puxar a subjetividade automaticamente. Porque quando tu colocas a primeira pessoa, é como se eu colocasse a tua opinião direta, né? Não falando sobre o assunto. Eu estou falando sobre o assunto juntamente com a minha opinião. Então, aqui, quando eu falo em subjetividade, eu falo que está escrito em primeira pessoa. Quando eu falo em objetividade, ela está escrita em terceira pessoa, tá? Escolha de temas da atualidade. Sempre vão ser temas atuais, assim como a dissertação. A dissertação também eles pedem um tema atual, mas o artigo de opinião ainda mais é mesmo porque mesmo porque é um texto jornalístico, tá? Depois nós trabalhamos
possuem títulos polêmicos e provocativos. Aqui, lógico, né, eles vão escolher o polêmico para ver sua opinião, né? Provocativos também. Então, assim, ó, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu sempre peço para os meus alunos quando é um tema polêmico, por exemplo, pedir para os meus alunos não se envolverem tanto, porque automaticamente vai muito sentimentalismo dentro do texto e a gente acaba indo para um caminho que não é legal, tá? Como tem alunos que xingam ou falam mal do governo, falam mal disso ou daquilo. Não, a gente não pode. A gente tem que ser superficial naquilo que a gente está falando e automaticamente mostrar a nossa opinião. É muito bacana, porque com os argumentos, com os exemplos, por exemplo, dentro dos argumentos, o leitor vai entender a tua posição, tá? Contém verbos no presente, né, por ser atualidade, certo? E no imperativo, ou ele pode ser uma sugestão, tá? Pode ter um tipo, por exemplo, na conclusão, ter um tipo de sugestão, ter um tipo de tem um tipo de sugestão lá na conclusão, enfim, tá? Então os verbos têm que ser utilizados dessa forma. Estrutura. Em relação à estrutura, geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos, tá? A introdução, por exemplo, como eu coloquei para vocês, é a exposição, é a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo, aquilo que você vai colocar na opinião, né? Ou que você vai defender, é a sua ideia principal que será na introdução. O desenvolvimento é a interpretação, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E depois a conclusão, que é a opinião, finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar, por isso no imperativo, entenderam lá? Ó? Quando eu dou uma sugestão de solução para o problema, tá? Então, sobre o tema que foi colocado, olha só, exposição, interpretação e a opinião. Se vocês quiserem marcar essa estruturinha no cantinho aí da apostila de vocês, podem fazer isso, tá? Lá no cantinho, lá na página 32, lá em cima, ó, por exemplo, colocar na introdução. O que é a introdução? É a exposição do assunto, né? O que é o desenvolvimento? É a interpretação. Interpretação juntamente com os argumentos de convencimento, né? Persuasão. E depois eu tenho a conclusão, olhem lá. Então, a conclusão, eu dou a minha opinião e eu dou a minha opinião e aquele, né, uma solução para o problema, tá certo? Então, percebam, se eu for colocar distribuir, vamos falar em parágrafos agora, tá? Se eu distribuir em parágrafos, aqui, ó, um parágrafo de desenvolvimento, um parágrafo de introdução. O desenvolvimento, no mínimo, vocês vão começar a escrever dessa forma. Não sou eu quem vou cobrar isso, eu vou cobrar o que é a questão do artigo de opinião, tá? O que ele fala na interpretação, no desenvolvimento, qual é a ideia da introdução. Vou trabalhar isso com vocês. Mas a professora de redação vai trabalhar a estrutura com vocês. Então, já comecem a pensar sobre isso, tá? Então, porque no ano que vem eu vou cobrar isso de vocês. Tá? Então, no desenvolvimento, no mínimo 2 parágrafos. No mínimo 2 parágrafos. No máximo de 3 parágrafos. Então, ele quer 2 a 3 parágrafos. Tá? Já comecem a pensar assim. E na conclusão, apenas um parágrafo. Então, falando de estrutura estética do texto, tá? Eu tenho essa distribuição. Um parágrafo de introdução, de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento
e um parágrafo de conclusão, tá certo? Anotem tudo aí para depois tirarem as dúvidas, tá? Fechou? Então, aqui. Deixa eu só colocar aqui. Deu? É bem simples o texto, né? A gente já trabalhou, lembra, o ano passado sobre a dissertação, né? Nós já vimos o que era a dissertação, nós já tivemos uma ideia de como identificar. Tá travando a minha internet para vocês? Não. Não. Não? É porque ela tá aparecendo aqui A internet está boa. Que ela tá ruim, ela tá oscilando, tá? É porque eu acho que eles estão arrumando o que aconteceu na semana passada, então algumas regiões eles, né, sei lá, faltou luz para mim, por exemplo, na sexta-feira. Na sexta-feira fiquei a tarde inteira sem luz. Aí não corta num lugar para consertar no outro, sei lá o que eles estão fazendo, né? Mas enfim, pode estar oscilando, se estiver ruim, vocês me avisem, tá? E aí esse tipo de texto é muito importante vocês também terem, porque além da identificação que é cobrada no Enem, né, as características, como ter essa ideia, você saber como produz, o que pode, o que não pode dentro desse texto, na UFSC, por exemplo, eles ainda cobram esse tipo de texto para vocês escreverem. Às vezes vocês têm a habilidade de escrever esse tipo de texto, podem escolher. Às vezes o tema favorece, né? Às vezes, eu não sei o que escrever no tema dissertativo, mas o de artigo de opinião que caiu, poxa, é de boa. Então, eu consigo discorrer sobre aquilo. Eu não consigo escrever sobre uma dissertação, mas caiu o gênero carta, por exemplo. Então o tema do gênero carta me favorece. Então a gente sempre tem que buscar aquilo que nos favorece, tá? Por isso é que no Enem a gente trabalha as habilidades, né? Então, às vezes os alunos têm habilidades, às vezes eu sou hábil em alguma coisa e na outra eu já não tenho tanta, né? Então, é isso que a UFSC já mudou, um pouquinho esse método deles, e o Enem, né, sem sombra de dúvidas, ele trabalha muito essa questão da habilidade. Vamos lá, então. Nós temos ali um artigo de opinião, né? Um textinho para a gente ler e fazermos as atividades juntinhos aqui. Depois eu vou deixar o restante para deveres. Aí talvez como a gente vai ter esse tempo para fazer as atividades, talvez eu não corrija. Se tiver alguma dúvida, aí vocês me chamem. Aí na semana que vem eu já vou direto para a concordância nominal, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só parar de gravar aqui, que já deu o conteúdo.